Olá, eu sou o Rodrigo Góes, médico cirurgião de coluna da equipe Colunar. Estou aqui, gostaria de apresentar a nossa querida Estela. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Prazer, eu sou a Estela, fisioterapeuta da equipe Colunar, estou aqui há 6 anos, E é isso aí. trabalhando com esse pessoal excelente. E temos perguntas do nosso livro de dúvidas frequentes dos pacientes. E aí a gente gostaria de discutir um pouquinho, e é uma pergunta frequente dos pacientes que fazem a cirurgia, né? Doutor, quanto tempo depois eu posso voltar e começar a fazer a minha fisioterapia? E aí, como é que a gente responde isso para o nosso paciente? E como que são os protocolos feitos por aqui? Como que a coisa funciona? Então vamos lá. Normalmente, dependendo da dimensão da cirurgia, se é uma cirurgia mais simples, ou uma descompressão simples, ou uma cirurgia maior, vai depender do quadro que esse paciente está apresentando. Normalmente ele começa a fazer a fisioterapia entre 7 a 15 dias no pós-operatório, tá? Cirurgias maiores, cirurgias de escoliose, às vezes o médico libera a partir do 30º dia. Aí ele começa a fisioterapia. Nas cirurgias menores, que a gente começa a atender a partir do 7º ou 15º dia, a gente começa avaliando o paciente, vendo o que ele precisa. Se ele está tendo dor, se ele tem dor, a gente já inicia com analgesia, com procedimentos e uso de alguns recursos terapêuticos de eletrotermoterapia, além da nossa mão. Muitas vezes o paciente tem contraturas importantes e às vezes o paciente vem com dor para a fisioterapia no pós-operatório e é como ele pensar, ai, não deu certo, tem alguma coisa errada. E a gente fala, não, calma, É o isso é processo. muscular, é o processo. E a gente mostra para ele com as liberações e com os alongamentos suaves que aquela dor está cedendo. E a hora que ele percebe isso, ele fica super satisfeito, né? Ele fica tranquilo, tranquilizado. Entende que faz parte do processo de reabilitação, Faz né? parte do processo e que é uma dor muscular, não tem a ver com o anterior que ele sentia. Com tudo Na que ele maioria passou, né? dos quadros, isso. Eles ficam E quanto muito tempo ele, preocupados com quanto isso. tempo o nosso protocolo aqui, depende do tipo de cirurgia, como foi comentado, né? Uma Isso. descompressão, por exemplo, quanto tempo normalmente a gente Normalmente são acaba 3 fazendo? meses de 3 meses. reabilitação. Muda para algum outro tipo de cirurgia? Muda, muda. Se é uma cirurgia mais longa, uma artrodese, uma LIF, a gente prorroga esse período para até 6 meses. Perfeito. E isso tem a ver também com o perfil do paciente, porque se o paciente nunca fez uma atividade física, não tem uma consciência corporal, a gente faz um trabalho de formiguinha, explicando toda a importância do processo, do aprendizado, do reconhecer o próprio corpo. Então, é um trabalho bem minucioso e atento para o antecedente do paciente também. Tem paciente que é atleta, que sabe, tem uma consciência corporal excelente, tem um fortalecimento bom, tem uma condição músculo-esquelética boa. Aí a gente tem um trabalho não facilitado, mas a abordagem é diferente. Porém, a gente respeita o período da indicação daquela cirurgia. Então, para cirurgias menores, 3 meses, em média, pode ter um pouco menos, um pouco mais, e cirurgias maiores, 6 meses de reabilitação. Perfeito. E cada caso é um caso também, né? A Isso. gente sempre respeita as particularidades de cada paciente, às vezes não é uma curva retilínea, muitas vezes o paciente tem melhora, piora, tudo isso faz parte. E falado isso para o paciente, Isso é super normalmente o importante. paciente se acalma e entende que faz parte do processo de reabilitação. Isso é super importante. É o exemplo que eu dei da contratura. Às vezes ele acha que ele está com a dor anterior e a gente explica e faz ele entender que ele realmente volta a ter a satisfação Muito bom. da resolução do problema, né? E mais uma questãozinha muito interessante é que aqui na nossa clínica nós temos uma equipe multidisciplinar muito grande, né? Então formada por diversos profissionais. O que me conta da parte da fisioterapia,
O que você pensa, como você lida com isso, como é que a gente faz normalmente, como que funciona, como seria o ideal? A gente tem uma equipe, né? Tem uma fisioterapeuta que é responsável por acompanhar os pós-operatórios, os pacientes do pós-operatório. Essa fisioterapeuta faz um primeiro contato, ela inicia esse primeiro contato, dando orientações para o paciente com os cuidados que ele deve tomar no pós-operatório imediato, com cuidados de hipermobilidade com a coluna, uso da cinta, da faixa elástica, né, do colete, uso de meia elástica, se está acompanhando, tomando as medicações prescritas pelos médicos. E aí o paciente no pós-operatório, passando na primeira consulta pós-operatória, que normalmente se dá após 7 dias, né, da cirurgia, os médicos liberam para fisioterapia ou direcionam para um primeiro atendimento que a gente chama de PO, né, o atendimento da fisio-PO. E nesse atendimento a gente revisa todas essas orientações, tira dúvidas do paciente, tá com dor, a gente já entra com processos e condutas de analgesia, condutas fisioterapêuticas que vão auxiliar na analgesia desse paciente. E aí, o paciente tendo a liberação, a liberação médica, a gente começa a fazer o processo. A gente conversa muito entre a fisioterapia, tem várias formações de especializações e de experiência entre as profissionais, né? Tem profissionais mais antigas, profissionais mais novas ou mais antigas de profissão mesmo, e a gente troca muita ideia, troca muita dúvida, a gente discute os casos entre a gente e a gente faz a mesma coisa com os médicos, a gente tenta se aproximar dos médicos, a gente tem a equipe de fisiatria e acupuntura dentro da clínica, que é super importante. Então os pacientes eles são avaliados pela fisiatra e são acompanhados também nos casos que precisam, pacientes que têm dor e precisam ter um acompanhamento com acupuntura, eles fazem acupuntura normalmente associado a sessões de fisioterapia, né? Não associado, mas na sequência, ou antes ou depois, a gente tenta sempre agendar os pacientes naqueles horários sequenciais para que eles possam ter esse acompanhamento mais detalhado do quadro. E dentro da fisioterapia, a gente tem vários métodos, né, várias técnicas, mas a gente está sempre focado no fortalecimento, no trabalho de mobilidade, no trabalho de estabilidade desse paciente, faz avaliação da força muscular, da flexibilidade, do que ele apresenta de limitação de movimento. Dependendo do grau de comprometimento, se o paciente tem uma fraqueza muscular importante, a gente usa, além de recursos mecânicos, a eletroestimulação funcional, que é o FES. Então, é um rol muito grande dentro dos recursos da fisioterapia e da reabilitação que a gente aplica nesses pacientes para que eles possam voltar à vida normal, sem dor, com independência nas atividades de vida diária, nas atividades profissionais e na vida social dele, né? E na vida esportiva. Tem paciente que é surfista, paraquedista. Isso aí. Muito interessante, né? Em todos os... interessante. Muito interessante. E uma coisa que a gente usa muito, que é o método neuroevolutivo, que está baseado no desenvolvimento neuropsicomotor normal. Então, tudo que eu fazia antes da cirurgia, eu tenho que voltar a fazer. E aí, assim, a dor, ela não vai ser limitante mais, porque tirou o mecanismo de dor com a cirurgia. Então, agora a gente vai reaprender o movimento normal para que a gente volte à nossa vida, né? A gente fala isso para o paciente muito. Perfeito. É muito importante ter essa ciência. Muito bom. Eu acredito também muito que a clínica colunar, ela desenhou um modelo onde o paciente ele é acolhido a todo momento. Então nós temos 3 andares, né? O andar da fisioterapia, Sim. O andar dos atendimentos e o andar da administração.
Então, esse paciente ele chega, ele é acolhido por uma equipe de recepção, esse paciente ele é direcionado para o atendimento médico, os médicos conversam entre si se o tratamento é mais conservador, se o tratamento é mais cirúrgico, se necessário, com diversas especialidades também são feitas discussões, e quando esse paciente passa por um procedimento cirúrgico, ele é imediatamente acolhido no pós-operatório pela equipe da fisioterapia, como foi comentado, fazendo essa busca direta do paciente e mantendo o paciente o tempo todo no processo de recuperação e reabilitação para que ele volte ao status anterior a ter o processo da doença. Então, todo esse mecanismo tem todo o tempo aí de desenvolvimento da clínica para acontecer e é o que a gente acredita muito que faz parte do sucesso dos nossos pacientes. Sim. Então, eu achei essa parte multidisciplinar muito interessante, né? O lado administrativo também é importante na nossa equipe multidisciplinar, porque a parte administrativa que cuida dos bastidores da cirurgia, né? Existe toda uma burocracia, todo um processo que nós não temos ideia, nós que estamos na assistência e o paciente tão pouco, né? E às vezes o paciente está ansioso, ele já está com o processo de doença dele, então numa tirar apreensão das costas dele. Isso. Essa discussão o tempo todo com segurador, operador e tudo mais, que é o trabalho que o pessoal da administração faz muito bem feito aqui. Prepara a cirurgia o mais rápido possível. Eu acho que é algo também muito de destaque. Nós somos uma equipe multidisciplinar. Exatamente, é o que eu penso. Fantástico. E até as equipes de assistência, a gente esquece do lado do back. Que é tão importante do backstage, né? Cada dos bastidores. Cada pecinha monta cada o conjunto. Cada pecinha tem Exato. Um trabalhinho e todo. A experiência do paciente é que é impactada com todos esses detalhes, né? Isso, exatamente. Muito bom. Exatamente. Obrigado. Obrigada a você, Rodrigo. Estamos trabalhando, estamos juntos. É um prazer.